como disse o salmista, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Do Senhor nas vossas vidas. Também queremos dar as boas-vindas à irmã Ivoneia. Ela está ali escondidinha. Ela esteve cá conosco, depois ela regressou a Angola. Se os irmãos se lembram, ela esteve aqui por causa do seu mestrado. Então, concluiu a tese, agora está novamente conosco para, então, concluir a tese. Então, ela está com a sua filhota Árgula e vem acompanhada, não é? Pode apresentar, então, pode ficar de pé e nos apresentar esse rebento novo. Uhum. Então, agora a Árgula já tem uma irmãzinha. É tão bom podê-la ter também conosco e também olhar para essa criança que Deus vos proporcionou. Então, depois, se puder levar um abraço ao Mateus, tá bom? É muito bem-vindo. Mas eu também, a Ivoneia não vem sozinha. Vem com as filhas e vem com... Uhum. Pode ficar de pé também. E também com o filhote, o Ricardo, não é? O Ricardo. Muito bem, são muito bem-vindas neste dia. Então, pode fazer o favor de sentar. Queremos também, não sei se está mais alguém, por aquilo que me posso aperceber, não, mas faço a pergunta se está alguém pela primeira vez conosco. Está ali um jovem, não queria deixar de passar. Abelardo. Uhum. És muito bem-vindo. E também temos aqui um senhor, Jorge, que vem acompanhado da sua esposa, que se chama? São de Angola. E o seu nome? Muito bem. São todos muito bem-vindos e que Deus a todos possa abençoar. E como nós encontramos nas cartas paulinas a saudação de Paulo às igrejas, também nós queremos expressar aqui que a graça e a paz de Deus esteja com todos vós. Que cada um de vós possa estar a viver. E se alguém ainda não experimenta esta maravilhosa graça, que hoje possa ser um dia de salvação, um dia de encontro com o Senhor, porque o Senhor transforma vidas. Ele traz alegria àqueles que estão tristes, ânimos aos animados, traz paz àqueles que estão em convulsão. Então, que possam encontrar isso no Senhor. E nós queremos, então, deixar convosco algumas informações no início deste culto. Lembrar aos membros da igreja que hoje vamos ter o nosso culto administrativo às 15h30. É uma assembleia que nós fazemos de 3 em 3 meses e é necessário nós fazermos esta assembleia para programarmos as próximas assembleias extraordinárias que vamos ter. Como os irmãos podem ver no programa da nossa assembleia, é um programa leve. Penso que numa hora nós iremos concluir então a nossa assembleia. No entanto, ela é necessária e por isso convido os membros da igreja para que possam participar. Esta é uma forma também de nós participarmos com a nossa igreja, estando presente nas assembleias e podendo também dar o nosso contributo naquilo que diz respeito então à própria igreja, ao seu funcionamento. Então, deixo convosco esta informação logo às 15h30, o nosso culto administrativo. Também lembrar que durante a semana nós temos o nosso culto de oração e estudo bíblico, às 16 horas, presencialmente nós o temos, mas também às 19 através do Zoom continuamos a ter, e é sempre bom, tanto num como noutro momento, podemos estar juntos para orarmos e estudarmos a palavra de Deus. Lembrar aos adolescentes e jovens a sua reunião no próximo sábado às 15h30. E também queremos às 16h45 temos um tempo de partilha e crescimento. Achamos que é importante nós partilharmos
E nós estamos a ler um devocional. Espero que os irmãos já tenham lido os primeiros 5 dias, então, que estão neste devocional, em que nós encontramos artigos do pastor Mário Conrado, que é pastor da Igreja Batista Marinha Grande, do pastor Jonatas Lopes, que é pastor da Igreja da Graça, o pastor Teotônio Cavaco, da Igreja de Braga, também a irmã Isabel Araújo, membro da Igreja Sete Rios, e também o pastor Joé de Venturina. Eram as 5 leituras, os 5 artigos destes irmãos que compõem a primeira semana. Então, na próxima, iremos continuar do 6 ao 10, do 6º dia ao 10º, e então no sábado queremos partilhar o que é que estes devocionais, em que é que estes devocionais vos tocaram, o que é que acharam mais interessante. Então, temos um tempo de partilha, porque é na partilha também que nós crescemos, é na partilha que nós nos entreajudamos. Então, vamos ter este tempo no próximo sábado às 16h45. Queremos que seja, então, um tempo de nós abrirmos também o nosso coração para partilharmos, porque a palavra de Deus continua a tocar-nos. E é bom nós também partilharmos para que vejamos como Deus está a agir no nosso meio. Então, estas são algumas informações que deixo convosco. Repararão que hoje ainda não temos o projetor, mas se Deus quiser, no próximo domingo já o teremos e vai nos acompanhar. Por isso, eu vou pedir que possam usar o vosso boletim. Espero que o tenham, mas quem não tiver e se tiver telemóvel pode ir ao Facebook da igreja e tem lá também o boletim para que o possa consultar, sobretudo a nível dos cânticos dos hinos, a nível da letra dos cânticos dos hinos, para que então possam cantar conosco. Hoje tivemos que fazer este ajustamento porque ainda o projetor que nós encomendamos não chegou, mas já está no correio, só falta mesmo levantá-lo. Então deixo convosco estas informações e vamos então ter um tempo de oração. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar então por aqueles irmãos que estão nos a visitar, para que Deus possa ser com cada um. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão doentes, vamos orar por a nossa cidade, a cidade amadora, pelo nosso país, para que Deus então possa trabalhar em cada vida. E enquanto vamos estar a orar, o Mateus vai estar então a tocar o prelúdio. Então, oremos.
Eu queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias no Salmo 150 e queria chamar aqui à frente a Alice, que nos vai ler o texto bíblico, o Salmo 150, e nós então vamos acompanhar a leitura que a Alice vai estar a fazer, lendo este Salmo que é um convite a nós louvarmos ao Senhor. Aqui acima. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem ao som de trombetas. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Obrigado, Alice, pela tua leitura. E somos então convidados. Os irmãos têm vida, não têm? Os irmãos respiram. Então, este salmo é para nós. É para nós que respiramos, então, somos exortados a louvar. E como diz o primeiro versículo, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Então vamos unir as nossas vozes para cantar este hino 235, Vinde cristãos cantai. E quero vos convidar a ficar de pé para fazermos então isso, para cantarmos. A quem é que estamos nós a adorar? O que é que nós poderíamos dizer do nosso Deus? Como é que nós o poderíamos descrever à luz da Bíblia? Certamente nós teríamos muitas formas
de apresentar o nosso Deus. Algumas delas poderiam estar relacionadas com as nossas circunstâncias. Deus das Escrituras. E uma dessas apresentações que nós encontramos nas Escrituras é que Jesus é apresentado como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E como os irmãos sabem, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, assim como o Ômega é a última. Então ele é todo o percurso da nossa vida, ele é tudo. Ele é do princípio ao fim. Ele está no meio, ele está no princípio, ele está no fim e ele controla todas as coisas. E esse Deus maravilhoso que nós temos, ele está assentado, ele reina, é soberano. É soberano sobre as nossas vidas, é soberano sobre os céus. E por isso vamos cantar: ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo e estaremos para todo sempre. Aleluia. É isso que desejamos? Desejamos um dia estar com o Senhor. Desejamos um dia que esta promessa se cumpra nas nossas vidas. Então vamos juntos cantar este cântico. Estás assentado Podemos dizer todos? Amém? Amém. E vamos continuar a louvar o nosso Deus agora através de uma oração. E queria convidar o irmão que deseja orar neste momento, que possa então estar a dirigir-nos nesta oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Pai por ter um privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Viemos para te louvar, para testificar que estamos nome. Com teu poder, Pai, que nos concedeste esse dia, para que nós possamos estar juntos com toda a família aqui presente, Senhor. E pedimos tua presença neste lugar, Senhor. Princípio até o fim, tu estás conosco, Pai, pelas tuas bênçãos divinas, por tua graça, por teu maravilhoso, Senhor. Nós te pedimos, Pai, porque tu és Deus, Deus glorioso, Pai eterno, Pai grandioso, Senhor, porque tu és Deus que
consola, desde que nos protege. Assim nós te oramos, Pai, por tudo quanto tens feito em nossas vidas, Senhor. De acordo com a tua vontade, nós te pedimos, Pai. E vem-nos perdoar nossas ofensas, perdoa-nos, Pai, nossas iniquidades, Senhor. Isso Deus que nós não merecemos. E pela tua graça, e pelo teu amor, transforma-nos, Pai. E cada momento, Senhor, tu sabes que não se segue. E por isso, nós colocamos isso tudo nas tuas mãos. Que tu possa nos dirigir nesse momento. Entregamos teu servo nas tuas mãos. Que tudo venha de ti, Senhor. Tudo que sai da boca dele seja para a tua honra e glória. Para que nós possamos ouvir a tua palavra, para que nos transforme. E por isso, essa é a nossa gratidão. Nós pedimos a ti, Senhor. Em teu nome, pedimos, agradecemos em nome pelo amor de Jesus. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Nós conhecemos as Escrituras e quando nós olhamos para o capítulo 2, nós vemos Jesus instituindo o casamento, em que ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa e serão dois uma só carne. E vai fazer amanhã um mês que o Mateus e a Filipa deram esse passo. Eu queria chamá-los aqui à frente. Vamos entrar um pouco na intimidade deles, pouquinho só. Não vamos entrar em pormenores, mas ver aqui. Há dois tipos de linguagem, aquela linguagem verbal e não verbal. Certamente os irmãos vão reparar mais na linguagem não verbal deste casal, como eles estão sorridentes, animados, e é bom poder então estar aqui com eles depois de eles terem dado esse passo. E como eu disse, nós vamos só ver se o Mateus está a ser um bom marido. E quem é Filipe é que vai dizer, porque o Mateus escreveu uns votos, e eu vou mencionar apenas 2 votos que ele escreveu aqui. Eu quero saber se já neste primeiro mês já está a cumprir, porque se não cumprir agora, mais tarde será difícil. Então vamos ver se desde o início ele já está a cumprir o que prometeu. E a primeira coisa que ele diz aqui como promessa foi: prometo aprender a cozinhar qualquer coisa para ti. Não sei o que será, mas prometo que aprenderei. Filipa, como é que está a ser ele como cozinheiro? Bem. Está ligado? Não. Ok. Não vamos constranger, vamos deixá-la falar. Então, até agora ele fez uma refeição. Uma? Sim, foi o quê? Espetadas. Foi espetadas com batatas fritas. Pronto, está fraquinho. Uma refeição em 15 dias a viver em casa. Mateus, tens de te aplicar mais. Isso não está bom. Mas ele fez a segunda promessa: prometo fazer-te rir até que dou as bochechas, pois o teu sorriso com covinhas é o sorriso mais lindo que conheço. Ele tem-te feito sorrir? Sim, tem feito sorrir, sim. Como? Como é que ele tem feito isso? Então, quando eu chego a casa depois do trabalho ou da faculdade, ele chega lá com um gatinho a dizer: olá, amor. Uhum. Tens de falar no microfone. Opa, não estou habituada. Ela está envergonhada, é isso mais. Uhum. Então, eu estava a dizer que quando chego da faculdade ou do trabalho a casa, ele chega à porta com um gato e diz: olá, amor. Depois, Tão querido. Muito bem. Então, vamos estar atentos, Mateus. Fizeste aqui, nós temos tudo registado aqui, os votos, por isso não escapas, tá bom? Mateus, agora podes pegar no microfone. Temos aqui alguns jovens que estão a namorar, que pensam casar. O que é que tu aconselhas estando casado? Paciência. Não, estou a brincar. É um processo novo. É preciso paciência, sim, mas é uma rotina nova que vamos viver. Está a ser bom. É o que eu posso dizer, que está a ser bom. Mas é aquelas coisas, habituar à rotina um do outro, habituar aos hábitos um do outro. E é preciso paciência, ambos precisam ter paciência um para o outro. Mas aconselhas a casar?
Aconselho, se soubesse, tinha casado mais cedo. Muito bem. Então temos este casal. Uma coisa que me está a surpreender no Mateus é que no sábado eu liguei para ele para dizer, ele diz que nem sabia se ia tempo para almoçar, precisava arrumar a casa. E é bom ver isso, porque em casa não era bem assim, não era, Mateus? Mas lá na casa está a ser. É bom ver que ele está também, enquanto a Filipa vai trabalhar, porque ela não fica a dormir, vai trabalhar no sábado, ele então fica a cuidar da casa. E é bom que haja esta entreajuda entre eles. Mas nós chamamos aqui não apenas para estarmos a bisbilhotar como é que está a decorrer, mas como dissemos no dia 4 de setembro, se lembram, nós dissemos que a igreja iria futuramente oferecer-lhes uma lembrança. E é hoje que nós vamos fazê-lo. Estando primeiro domingo conosco, eu vou pedir à irmã Ivete, então, que possa fazer o favor de trazer a lembrança da igreja para entregar a este casal. E podem abrir já agora. É porque nós estamos todos curiosos. Como nós vimos que eles estão alegres, não é? Então... Mas temos que ser mais depressa. Eu sei que gosto... Ainda não são como as crianças que rasgam logo, não é? Está difícil, está difícil. Então podes mostrar. Muito bem, aqui temos então esta lembrança, espero que tenham lá num lugar bem visível para que possam então recordar a igreja que vos ama muito, tá bom? Podem fazer fora de se sentar nos vossos lugares, porque vamos continuar a cantar. E agora vamos passar de um tema de adoração para consagração. E os dois estão relacionados. E nós vamos agora afirmar: Senhor, o meu desejo é te adorar e de coração te honrar. Convido-vos novamente a ficar de pé para cantarmos este cântico, dando-vos a oportunidade também a quem desejar de vir à frente e dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Senhor,
E ainda de pé, queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E vamos ler do versículo 21 a 26. Hoje vamos falar sobre a santidade da vida. Vamos aprender com Jesus. Este é o mês da educação cristã. É um mês em que nós falamos sobre discipulado, em que nós falamos sobre ensino. E quão bom é aprender aos pés de Jesus, quão bom é aprendermos com Jesus, a fim de nós podermos olhar para os seus mandamentos e sabê-lo aplicar, saber viver esses mandamentos na nossa própria vida. E aqui nós encontramos uma série de mandamentos que Jesus explica e que durante as próximas semanas nos irão acompanhar para que nós então possamos viver segundo a sua vontade. Então Mateus capítulo 5, que começa a partir do versículo 21, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Pai querido, temos a tua palavra aberta e queremos aprender contigo. Queremos, Senhor, olhar para a vida como tu olhas. Queremos, Senhor, olhar para a vida como tu desejas que nós olhemos, não apenas para a nossa, mas sobretudo para a vida dos outros, zelando pela vida dos outros, procurando viver em santidade de vida. E, Pai querido, nós queremos ouvir-te, por isso que possas estar a falar nos nossos corações neste momento. Mas também queremos, neste momento, agradecer-te, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de participarmos nesta oferta. Obrigado, Pai querido, porque és tu que tens colocado no nosso coração o desejo de ofertar. És tu que nos tens dado bens para nós podermos fazer face às nossas despesas, àquilo que é necessário para a nossa vida. Mas também não podemos deixar de agradecer pela vida do Mateus e da Filipa. Obrigado, Pai querido, porque tu os unistes, e obrigado porque eles podem construir o casamento em ti. Podem viver, podem servir-te, podem, Senhor, estar envolvidos e que eles sintam sempre a alegria de estar contigo, que sintam sempre a alegria de poderem usar os dons e talentos que têm para o teu serviço. Obrigado, Pai querido, mais uma vez agradecemos por aqueles que nos estão a visitar, para que possas estar com cada um, que possas estar a atuar em cada vida e que eles possam, Senhor, ser tocados por ti. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Como eu um pouco disse, nós encontramos aqui o primeiro de 5 mandamentos que Jesus vai explicar. E o que Jesus vai fazer é apresentar a sua interpretação da lei. Vai apresentar a sua interpretação de alguns mandamentos em contraposição àquilo que era a interpretação dos líderes religiosos. E nós claramente notamos aqui um contraste. Um contraste que não é entre a lei de Deus e o ensino de Jesus, mas é sim entre o entendimento dos doutores da lei e aquilo que realmente devia ser o entendimento dos crentes e que Jesus aqui vai procurar explanar. E nós vemos como Jesus começa cada um destes mandamentos, da análise destes mandamentos. Ele começa por dizer: ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. É claro que Jesus não está com isso a desvalorizar aquilo que foi dito de forma alguma. Pelo contrário, ele vai mostrar a importância disso. Mas vai procurar então mostrar o sentido real do mandamento que Jesus deu lá atrás nos 10 mandamentos. E este mandamento que Jesus aqui explica fala-nos sobre a vida. Fala-nos sobre o valor da vida humana e como ela é valiosa.
nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A vida é um dom de Deus, porque nos saímos do ventre de nossa mãe e também não voltaremos. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Nós assim, então, vemos como Deus é o princípio e o fim da vida. Ele é o dom, é aquele que nos dá a vida. Mas será que a vida humana tem valor nos dias de hoje? Parece que não. Parece que a vida humana é uma coisa qualquer. Nós vemos que para os ladrões pouco vale a vida humana. Para os agressores pouco vale pouco vale a vida das suas vítimas. Para os soldados de guerra, e podemos ver as atrocidades que estão a ser acometidas ali na Ucrânia, vemos que para os soldados a vida humana não vale nada. Para determinados pais, a vida dos seus filhos pouco vale. E o contrário também se passa. Para alguns filhos, mas não é assim. Não deveria ser assim. A vida humana é algo tão precioso. E por isso que nós somos contra o aborto. Por isso que nós somos contra a eutanásia. Porque defendemos a vida. Defendemos a vida porque ela é tão importante e não podemos desconsiderá-la. Não podemos andar como este mundo anda. E nós então olhamos para esta secção e vamos analisá-la. E vamos procurar primeiramente entender o sentido do mandamento. O que é que Jesus quis dizer com este mandamento? E este mandamento é bem conhecido, não matarás. É o 6º mandamento do Decálogo, que nós encontramos ali em Êxodo capítulo 20. No entanto, nós encontramos aqui um acréscimo a este mandamento dado por Deus. Porque nós vemos que não matarás é o que está lá. Mas acrescem, quem matar estará sujeito a julgamento. Por um lado, nós vemos que para o líder religioso o que contava era o ato, era o homicídio, era a morte de alguém. Isso é que contava. E por outro lado, nós vemos aqui uma desvalorização da pena. Porque a pena que Deus tinha dado para quem matasse, qual era? Era morrer. Se a morte tivesse sido intencional, então devia morrer. Essa era a pena dada por Deus. Mas o líder religioso, eles atenuaram, eles diminuíram a pena. A pena que eles atribuíram a quem matasse é: quem matar estará sujeito a julgamento. Eles reduziram a pena. Eles tinham despido este mandamento do seu verdadeiro e grandioso conteúdo. Eles estavam, então, a desvalorizar aquilo que Deus tinha dito. Eles não estavam a andar no mesmo sentido daquilo que Deus tinha dado. E Jesus apercebeu-se. Jesus apercebeu-se que havia aqui uma interpretação enviesada, errada. E por isso que nós vemos é Jesus procurando resgatar o sentido real. Procurando então mostrar como é que eles deviam olhar para este mandamento. Quais as implicações deste mandamento na vida deles. E Jesus vai mostrar que tão grave como matar usando as mãos é matar usando as palavras. Não interessa apenas o ato, interessa também aquilo que pode levar ao ato. A ira, a raiva o ódio que pode levar então a esse desfecho. E nós vemos que para Jesus não há diferença entre homicídio e ira. Porque Jesus vai mostrar que tanto uma coisa como outra é violar a lei de Deus,
e está sujeito ao inferno. Jesus vai aqui então mostrar a aplicação desta proibição, que incluía palavras e atos, cólera e insultos, atos e homicídio. E nós vemos então aqui Jesus explicando. Jesus dizendo: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matarás tu será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. E aqui Jesus então vai mostrar o sentido real. E o que é que ele diz? O que é que Jesus diz? Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então vejam que a condenação para a ira é a mesma que eles davam para a morte. Eles diziam: quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus disse: quem se irar sem motivo estará sujeito a julgamento. Jesus fala aqui da ira irrefletida e assassina. Da ira que leva, então, a criar-se um sentimento que pode levar a atos. É claro que nem toda a ira ela é maligna e pecaminosa. Mas também é difícil fazermos a divisão entre a ira pecaminosa e a ira dita a ira santa. O apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós vemos que Jesus Cristo também se irou. Quando certa vez chega ao templo, vê todo aquele comércio no templo, vê como havia ali exploração, preços exorbitantes por um carneiro, por um animal de sacrifício, também câmbio que não era o correto. E Jesus então chega lá, pega no açoite e começa a chicotear todas aquelas pessoas que estavam-se a aproveitar da religião para enriquecer, que estavam a explorar os peregrinos que se sujeitavam aos preços que eram praticados ali, preços exorbitantes. Mas Jesus aqui não está a falar desta ira santa, desta ira que ele próprio teve, não. Jesus está a falar aqui de uma ira sem motivo, que não visa a glória de Deus. O que nós vemos é que Jesus estava preocupado com a casa do seu pai, porque ela estava se tornando um covil de ladrões. E por isso Jesus tem aquela reação. Mas muitas vezes não é isso que acontece conosco. Muitas vezes a ira não é fruto do nosso zelo pelo Senhor, pela casa de Deus. Muitas vezes é fruto do zelo pela nossa própria vida. Porque às vezes nos sentimos incomodados e passamos logo a irar. Passamos logo a ficar com ódio dessa pessoa. A ira pode ultrapassar os limites. E isso acontece quando nós nos tornamos duros, teimosos, violentos e veementes, cruéis e perversos, e procuramos ferir aqueles que nos desagradam. Então Jesus disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E diz mais: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Insulto. Insultar alguém. Insultar. E como o insulto destrói vidas. Como o insulto contra o seu irmão é um insulto contra a criação de Deus. Contra aqueles que Deus fez à sua imagem e semelhança. Insultar. E Jesus então alerta para esse tratamento ultrajante de um irmão para com outro. Ele está a falar para a igreja. Ele está a falar para os irmãos. Não está a falar para os de fora. Está a falar para aqueles que deviam ter um outro comportamento, que deviam ter uma outra dinâmica relacional, mas que não estão a cultivar isso. E nós sabemos que as palavras podem matar uma pessoa. Não matar no sentido físico,
mas aos poucos as pessoas vão sendo destruídas. Por vezes acontece isso nos casamentos, quando há violência verbal dentro de um casamento. E a violência verbal talvez até seja pior do que a violência física. Porque a violência verbal, ela deixa marcas no corpo. A violência física, desculpa. A violência verbal, não. Deixa marcas no coração. E marcas que são difíceis de apagar. Marcas que vão diminuindo a pessoa. Porque enquanto a violência física, há marcas e pode-se mostrar as marcas de que alguém está a ser violentado. Como provar violência verbal? Como provar que alguém está a ser vítima de violência doméstica em casa através das palavras? E depois a pessoa vai se retrair. Não vai partilhar porque pode não acreditar nela. E vai morrendo aos poucos. Vai se autodestruindo. E Jesus sabia desta realidade. Jesus sabia como as palavras têm poder para destruir. Como o insulto tem poder para destruir um irmão. Mas Jesus continua dizendo: e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. É chamar tolo, louco. É uma agressão verbal que tem como base motivações pecaminosas, como a ira e o ódio, podendo levar ao assassinato. E Jesus aqui está num crescendo. Ele, quando fala aqui tolo ou louco, é o passo antes do próprio assassinato físico. Então há aqui um crescendo. E se esse crescendo for sendo alimentado no coração e também verbalizado, pode levar facilmente à morte física. Este insulto considera a pessoa não somente comum e indigna de ser honrada, mas como uma pessoa odiosa e indigna de ser amada. É uma censura maldosa, é uma maledicência contra o irmão. E Jesus aqui está a dizer: preocupem-se com as vossas palavras. Tenham atenção às vossas palavras, porque estão tão presos em atos. Há atos. Olhem para aquilo que pode levar a atos. Porque os atos não aparecem de um momento para o outro. É alguma coisa que vai começando no nosso coração. É aqui que começa. É do coração que procede os maus desígnios, como disse Jesus. Os homicídios, os adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então, cuidem do vosso coração. Cuidem. Cuidem das vossas palavras. Porque quem usar mal as suas palavras vai ter que dar contas a Deus. E poderá ser condenadas pelas suas palavras. Porque, como disse Jesus, pelas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É isso que está aqui bem patente, esta condenação aqui. Temos então esta realidade. E como aplicar? Porque é importante saber como é que vamos aplicar isto. E Jesus então, que é mestre por excelência, ele então agora vai dizer, olha, a forma de aplicar é esta. E apresenta aí duas realidades, dois contextos. O primeiro é um contexto de igreja. E ele então vai falar sobre a nossa presença no culto. No versículo 23 e 24 nós temos essa primeira aplicação. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, a primeira coisa que Jesus convoca a ser uma aplicação
é reconcilia-te com o teu irmão. E depois então vem cultuar. Depois vem entregar a tua oferta. Poderíamos parafrasear as palavras de Jesus da seguinte forma. Se tu estiveres na igreja, no meio de um culto de adoração, e de repente te lembrares que o teu irmão tem algum ressentimento contra ti, sai imediatamente do teu lugar, sai imediatamente da igreja e vai fazer as pazes com ele. Não esperes que o culto acabe. Procura o teu irmão e pede-lhe perdão. Primeiro vai e depois vem para adorar. Esta é a orientação que Jesus aqui dá para, então, vivemos este mandamento. E esta aplicação, ela mostra-nos claramente que não é possível adorarmos a Deus se não estivermos em paz com o nosso irmão. Não é possível. A reconciliação, ela é uma demonstração de amor, do amor de Deus. Do amor de Deus presente na nossa vida. E nós precisamos trazer ao de cima esse amor de Deus na nossa relação com o nosso irmão. Precisamos então demonstrar. Então fala aqui deste contexto de igreja, em que há adoração. No entanto, a adoração não pode ser a qualquer custo, de qualquer maneira. Nós estamos a adorar ao Deus que está presente, ao Deus que vê todas as coisas. E temos que estar em paz com os outros. Não é possível cultuarmos a Deus se tivermos inveja, se tivermos ira no nosso coração. Mas há uma segunda ilustração, do versículo 25 e 26. E agora, enquanto a primeira é extraída de um contexto da igreja, a outra é extraída dos tribunais. Está relacionada com os tribunais. E agora já não é a nossa relação com os irmãos, agora é a nossa relação com os inimigos, com os adversários. Como é que nós podemos aplicar este mandamento na nossa relação com os adversários, com os nossos inimigos? E nós vemos que, à semelhança da primeira ilustração, aqui também há uma convocação à reconciliação. A reconciliarmos-nos com o nosso inimigo. É um apelo a não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje. E podemos parafrasear a aplicação deste mandamento ou desta ilustração da seguinte forma. Se tu tiveres uma dívida e o teu credor levar-te ao tribunal para receber o dinheiro que lhe pertence, procura acertar com ele as tuas contas o mais rapidamente possível. Entra no acordo com ele antes de chegarem ao tribunal. Fala-o enquanto ainda estiverem a caminho do tribunal, pagando-lhe a tua dívida. Caso contrário, ao chegarem ao tribunal, será tarde demais. O teu acusador te processará diante do juiz, o qual te obrigará a pagar o que deves até ao fim. Então, enquanto vais, é preciso, então, reconciliar. É preciso acertar contas. E é bom repararmos que em ambas as situações, a pessoa está em dívida. Numa está numa dívida relacional. Na outra está numa dívida financeira. E em ambos os casos, é necessário, então, que a dívida seja liquidada. É importante que assim aconteça. Não é possível estar em dívida e continuar a adorar a Deus. Não é possível estar em dívida e continuar a viver como se nada estivesse a acontecer. Temos que honrar os nossos compromissos. Temos que honrar a nossa palavra. Temos que entrar em acordos. E Jesus ensina, então, isso. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E a iniciativa de quem deve partir? De nós, dos crentes. Nós é que temos que dar, então, este passo da reconciliação. É possível destruir-se os outros como se do homicídio se tratasse. Como vimos, é possível matar os outros
não apenas usando as mãos, mas usando também as nossas palavras. Quais as lições que podemos tirar deste texto? 3 lições eu quero partilhar convosco. A primeira destas lições é que os mandamentos de Deus não devem ser interpretados à nossa maneira, a fim de os tornar mais fáceis de obedecer. Às vezes há essa tendência, tal como fizeram aqueles líderes religiosos. Vamos interpretar as coisas à nossa maneira. Se é pesada a cumprimento, então vamos aliviar o peso, vamos tirar o peso. Vamos tornar esse mandamento mais fácil. E por isso, procura-se ali moldar o mandamento à nossa imagem e semelhança. Precisamos, numas coisas retiramos, noutras acrescentamos. Os doutores da lei, eles acrescentavam, mas há quem retire. Há quem retire a palavra de Deus, porque acha difícil. Achas que os mandamentos de Deus são penosos, difíceis de cumprir. Mas será que é mesmo assim? Será que os mandamentos de Deus são mesmo penosos? O apóstolo João vai dizer-nos que não. Ele diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. É claro que eles vão ser penosos se nós vamos procurar obedecê-los com nossas próprias forças. Cumpri-los sozinhos e não com Jesus ao nosso lado. Mas quem tiver Jesus e com Ele caminhar, então pode ter nele então alguém que nos ajuda a cumprir as coisas como Ele mesmo cumpriu. Segunda lição que eu quero deixar convosco é que os padrões de Deus são tão inflexíveis quanto a sua santidade. Se quero andar em comunhão com Ele, e nós sabemos que Ele é santo, 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 eu tenho que me conformar não só em ações, mas também em pensamentos e atitudes à sua santidade. Isso quer dizer que a minha vida tem que estar sujeita à autoridade da palavra de Deus. E se abrigo ciúme, se abrigo ira, amargura, malícia contra o meu irmão, eu sou homicida à vista de Deus. E a solução qual é? É sermos santos como Ele é santo. Somos chamados a vivermos, porque os padrões de Deus são tão inflexíveis quanto a sua santidade. E terceira e última lição. Aqueles que praticarem o mal sofrerão as consequências que podem ser devastadoras. Há penalidades. Nós vemos estas penalidades aqui. Por isso, aqueles que praticarem o mal, não pensem que vão ficar sem consequências. Quem não tentar pagar as suas dívidas enquanto é tempo, pode vir a ser seriamente condenado e humilhado. É verdade que por vezes a justiça neste mundo falha, mas a justiça de Deus não falha. E a mais severa da condenação tem a ver com a pena que Deus dá. Porque diz todo aquele que chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ao inferno. Então, tenhamos presente isso. Valorizemos a vida é santa. A minha vida é santa. A vida do meu irmão é santa. E por isso que nós possamos valorizar a vida dos outros e procurar a reconciliação. Que Deus esteja no centro da nossa vida e que em tudo nos possa dirigir. Que Ele possa então conceder-nos a plenitude do Consolador. E que o Espírito Santo que em nós habita possa fazer a obra. E nós vamos terminar o nosso culto fazendo uma oração a Deus. Uma oração cantada, que é o hino 383. Ó Deus eterno, vem-me conceder a plenitude do Consolador. Dos altos céus me outorga teu poder, que me renova e enche de fervor. Nós vamos ouvir primeiro a música toda deste hino, que não é assim conhecido, e depois então
na segunda vez, então, estaremos a cantar. E convido-os a ficar de pé para juntos cantarmos. E vamos terminar o nosso culto com uma oração e convido mais uma vez um irmão que queira nos dirigir nesta oração final. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande nome, também pela palavra que ouvimos. Ajuda-nos, Senhor, a poder fazer sempre reparos que são importantes na nossa espiritualidade, porque sabemos que somos imperfeitos. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos a ter uma boa semana, uma semana de testemunho, uma semana de oportunidade e, acima de tudo, uma semana de bênção. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem fazer o fosso sentar e vamos ouvir o pós-ludo, vai ser tocado pela Filipa.
aos membros da igreja um até logo, a todos os mais irmãos, que possam ter uma boa semana e que Deus vos abençoe.